Show, gente. Então vamos lá. Agora num cenário novo, né? Mudei aqui para a sala para poder continuar gravando sem atrapalhar meus pais. Mas vamos continuar agora falando de psicologia das formas. A gente vai falar tanto sobre psicologia das formas quanto sobre iconografia, né? Que é o principal que a gente apontou lá atrás. Mas a gente deu uma olhada em cores, a gente deu uma olhada em textos, na tipografia. Então agora a gente tem que ver as formas, elementos e ícones, como eles se comportam no nosso design. Psicologia das formas, basicamente, vai fazer sobre tudo aquilo de mensagens, emoções, sentimentos, o que a gente quer que as nossas formas transmitam ao usuário. É muito parecido com a psicologia das cores, e a psicologia das formas agora olha para os nossos elementos. Quando a gente olha principalmente para as formas, para as questões gerais das formas, a gente tem esses dois tipos: formas geométricas e formas orgânicas. Formas geométricas são todas aquelas que são feitas de linhas retas. Então, são as que você conhece mais na escola, né? Aqueles polígonos, enfim, que são feitas pelo homem, dá essa ideia de artificial, né? Por elas terem muita reta, muita certeza. Elas carregam também toda essa questão de precisão e lógica. Então, você vai ver que em site de TI é muito comum ter aparecido formas geométricas nas suas composições. Isso vai muito de linhas, quadrados, triângulos, hexágonos, pentágonos, enfim, figuras abstratas, mas são feitas só por linhas retas também, né? Você vai olhar, sei lá, um pentagrama, um trapézio, um paralelogramo, tudo está aqui incluso. Eles são muito usados na parte de tecnologia, quando eles querem trazer a questão de certeza, confiança, serenidade, ordem. Então, em bancos, por exemplo, é bem comum essa parte, a não ser quando é um banco muito jovial. Aí a gente vai muito para as formas orgânicas. E o foco das geométricas, das formas geométricas, é trazer mais a funcionalidade. Ele quer trazer essa ideia que ele é funcionalidade, é claro, e é um elemento mais neutro, né? Então, isso que você olha muito para formas geométricas como elementos principais. Agora, quando você trabalha com elementos orgânicos, está muito relacionado à natureza, à imperfeição, feitos à mão, né? Então, você quer muito olhar para as emoções, para o coração. Então, isso é quando envolve muita curva, muito arredondamento, muita figura abstrata não reta, né? Isso também entra na parte de facilidade. Ele quer mostrar para você que lembra, por exemplo, o desenho de criança, quando você pega aqueles desenhos e vetores da internet e bota esse tipo de elemento no seu texto, ele quer remeter a criança, quer remeter a facilidade de entendimento e uso, tá? Criatividade, aconchego, leveza, enfim. Toda essa parte de receptividade, acolhimento, ele está incluso nas formas orgânicas, né? Trabalhar com o emocional da pessoa. E um pouquinho mais a fundo, a gente já chega na questão das formas básicas, né? Aqui a gente se aprofunda um pouquinho mais olhando para cada forma em específico. A gente tem essas duas aqui, o quadrado e o retângulo, elas estão retratadas de formas separadas, mas a gente olha para as duas meio juntas ali, né? A gente olha para as tétradas, né? Para os tétrades, como a gente viu anteriormente em outras capacitações. Eles são as principais formas retas que nós temos, então eles transmitem muito essa parte de simplicidade, segurança, solidez, é o básico ali das formas geométricas. Quando a gente já começa a olhar um pouco para o triângulo, ele transmite uma coisa um pouco diferente. O triângulo é muito engraçado, porque não é engraçado no sentido de ele trazer uma ideia de humor, mas eu falo que o triângulo em si tem um conceito engraçado, porque ele é contraditório. Ele pode tanto trazer essa ideia de certeza, como ele pode trazer a ideia de movimento e progresso. Né? Por causa da ponta dele apontando para uma direção em si, ele transmite muito a ideia de dinamismo, principalmente. É isso que o triângulo carrega bastante consigo mesmo. Ele é muito comum, por exemplo, em coisas de saúde, educação física, você vê muito triângulo, quando quer trazer essa ideia de movimento. Também fala muito de equilíbrio e estabilidade, né? Uma ideia de ascensão e grandeza, quando o triângulo está posicionado de uma certa forma. Quando a gente já parte aqui para as linhas elas podem ser comportáveis de várias formas ali, tanto as linhas horizontais quanto as linhas verticais, cada uma tem o seu significado. Quando a gente olha para linhas horizontais, ele quer trazer a ideia de estabilidade, de continuidade, rapidez, né? Mas também pode trazer a ideia de calma. Quando você olha para linhas verticais, ele já quer trabalhar com a ideia de grandeza, poder, confiança, crescimento, né? Que é uma coisa apontando para cima. Isso remete também muito à fotografia, a forma como a gente interpreta o mundo em si, né, com os elementos 3D que nós temos aqui na nossa realidade, mas isso muito é o que as linhas transmitem. Elas podem transmitir várias coisas: ascensão em queda, calma e dinamismo, depende de como você vai posicionar elas ali no movimento. Elas são as mais
versáteis de todos os elementos, porque elas podem ser giradas com muita facilidade e quando você gira ela muda completamente o significado. Depois, quando a gente olha para o círculo, a gente já está trazendo muito mais a ideia de criatividade. Né? É a forma redonda mais perfeita que nós temos. Então, a questão de união e continuidade, e principalmente criatividade também, é o que o círculo traz com ele, por causa do formato em si não reto que ele tem. Né? Ele é o primeiro passo para a transição, do reto para o orgânico, ele fica no meio do caminho ali. E depois os orgânicos, que a gente já falou um pouquinho deles, né? Lembrando que essa imagem aqui é uma imagem só e foi tirada do site do Leonardo Santos. Tá? Vamos lá. E aí, quando a gente olha para a parte de teoria das formas, a psicologia das formas, não tem também como a gente não falar de iconografia. Iconografia lembra muito a parte de tipografia, só que você vai falar muito das propriedades dos ícones e de como você pode escolher e definir eles da melhor forma ali para poder comunicar de forma certa, de forma coesa e concisa o seu usuário, o seu intuito. Para isso, a gente tem dois tipos de ícones, né? Dois tipos de iconografia. A gente tem a iconografia operacional, né? São os ícones operacionais, são aqueles que são essenciais à sua interface. Eles remetem a alguma coisa que faz muito sentido, que é muito necessário na sua interface. Então, se você tirar ele, ou se você usar ele de forma indevida, vai ter um prejuízo à experiência do seu usuário. Então, por exemplo, você colocar ao invés, igual eu já falei, ao invés de você colocar a página inicial como uma casinha, você colocar como um glue. Isso aí se categoriza como um ícone essencial, um ícone operacional que vai afetar a experiência do seu usuário. Né? Coisas que simbolizam muito uma ação, palavras-chave e são ícones operacionais. Agora, quando a gente olha para ícones ilustrativos, os fins deles são meramente visuais ou para fortalecimento de branding, né? Para fortalecer sua marca. Então, é possível sim remover eles sem atrapalhar a experiência do seu usuário, mas eles são muito importantes por ali enriquecer o design dessa interface e criar muita coesão entre a sua marca e o restante dos elementos que possuem ali. E claro, também para a gente não perder o costume, iconografia possui seus três princípios ali, que é muito importante você estar sempre atento a eles. O primeiro, a comunicação rápida. O que é um ícone, se não o resumo de uma palavra, o resumo de uma frase em um mero desenho que remete ao seu cotidiano? Então, a comunicação rápida é o principal pilar, né, o principal princípio da iconografia. O seu ícone ele vai substituir uma frase ou uma palavra. Então ele precisa ser reconhecível, ele precisa ser intuitivo e fazer sentido com o contexto que ele está. A gente vai ver isso muito de novo nas heurísticas de Nielsen mais para frente. Outro princípio da iconografia, otimização de espaço. Então, às vezes, você pode mudar o formato do ícone, se ele vai ser preenchido, se ele vai ser só em contorno, diminuir um pouquinho o tamanho dele, porque o ícone vai justamente ocupar menos espaço do que uma palavra e uma frase. Então, no aplicativo, você dificilmente vai ter palavras ou frases indicando o que você vai fazer. Você vai ter ícones indicando seus caminhos e suas ações. Então, os ícones são as saídas, né? Esse é o princípio. Ele serve ali para ser uma saída para alguma coisa que ocupar mais espaço. E, por último, a consistência visual. Basicamente, eles estão relacionados a ações que têm uma abordagem visual uniforme. Então, ícones que têm uma mesma relação têm que ter um design muito parecido. Você não pode ter coisas completamente diferentes de ícones que dizem a mesma coisa ou que dizem caminhos parecidos. Não faz sentido. Então, aí que entra muito a consistência visual. Né? Olhar muito para o estilo dos ícones e para ícones que têm ações relacionadas entre si.